Aí, pessoal, esse audiolivro é para ajudar vocês na escola ou no vestibular, tá bom? Eu vou gravar vários livros aqui nesse canal, audiolivros, tá? Mas eu vou começar por esse especificamente, que é de história e vai ter vários capítulos em vídeos diferentes que é para vocês poderem acessar na medida do que vocês estão estudando. Pré-história, Egito, enfim. Vai ter o título e aí vocês vão escolher o que vocês querem ouvir, tá? Eu vou começar pela introdução, porque como ele dá uma definição do que é a história e como a história se divide para a pesquisa dos acontecimentos, eu vi que algumas informações podem ser importantes, então eu resolvi fazer a introdução também, até porque para os direitos autorais não serem cobrados, o livro tem que ser feito inteiro. O nome do livro é História Geral, de Armando Souto-Maior. Eu espero que seja útil para todos vocês. Principalmente para quem está correndo e não tem tempo para ficar sentado lendo, vai ouvindo e guardando, tá bom? Vamos lá então. Introdução. História, conceito e relacionamento com outras ciências. A história não é apenas o conhecimento do passado. É uma ciência que interpreta e localiza no tempo os acontecimentos importantes da vida dos povos, dos homens e das ideias. Para atingir esse fim, interpreta fontes históricas, julga sobre sua autenticidade e liga-se a outras ciências que, em posição paralela, também estudam o homem nos seus mais diversos aspectos. Entre as ciências que mais contribuem para que a história atinja seus objetivos científicos, destacam-se a economia, a geografia, a sociologia, as ciências étnicas em geral e a filosofia. O relacionamento com a economia. O fato econômico acha-se presente em todas as manifestações da vida humana. A economia, tratando dos fenômenos sociais e econômicos que resultam das atividades humanas empregadas na produção e no consumo de riquezas, oferece consequentemente uma grande contribuição à história. Alguns autores, como Karl Marx, chegam mesmo a pretender explicar o desenvolvimento histórico da humanidade através da influência quase exclusiva dos fatores econômicos. Relacionamento com a geografia. Dizia com razão Demartoni, toda ciência, ao abordar o problema da extensão de um fenômeno, se aproxima da geografia. No caso particular da história, essa aproximação faz-se sobretudo pelo fato de ambas as ciências terem um denominador comum, que é o homem no tempo e no espaço. As primeiras informações geográficas, por exemplo, chegaram-nos através dos primeiros historiadores, como Heródoto, Políbio e Estrabão. Hoje possuímos atlas históricos que são cartas geográficas especialmente destinadas ao estudo de determinados povos e civilizações e que constituem indispensável material de estudo para os que se dedicam à história. Bastaria lembrar, para a compreensão das relações entre a geografia e a história, que as paisagens montanhosas da Grécia contribuíram para a formação de cidades-estado, e que a situação geográfica do Egito foi responsável pelos aspectos mais importantes de sua civilização. O grande ponto de contato da história com a geografia é a antropogeografia, ou geografia humana, cuja finalidade é estabelecer as influências recíprocas existentes entre o homem e o meio. O relacionamento com a etnologia. A etnologia, estudando as culturas e os fenômenos de aculturação, reconstruindo as culturas primitivas nos seus múltiplos aspectos econômicos, religiosos e políticos, não somente é paralela à história, mas tem com ela pontos de contato fundamentais. Das ciências étnicas, é sem dúvida a mais ligada à história. O relacionamento com a sociologia. As relações da história com a sociologia são tão íntimas que muitas vezes as duas ciências foram reunidas e confundidas. Só recentemente foram demarcados os seus campos e bem delimitados os seus objetos, o fato histórico e o fato social. A história interessa-se sobretudo pelo que é invulgar, pelo extraordinário. A sociologia estuda o vulgar, que é comum.
Há mais que simples relações entre a sociologia e a história. Existe uma interdependência profunda, se bem que os objetos de ambas sejam perfeitamente definidos. O relacionamento com a filosofia. Não existe apenas um relacionamento da filosofia com a história. Há uma filosofia da história. As causas do suceder histórico, a indagação dos problemas da ciência histórica em si mesma, constituíram esta ciência, cuja designação parece ter surgido com Voltaire em 1765. Não se compreende um bom estudo de história sem interpretação filosófica. Caso contrário, não há propriamente ciência histórica. Há literatura ou arte. O estudo da etiologia do fato histórico, do seu sentido e da sua significação, de suas consequências e de sua projeção no tempo, constituem o aspecto mais importante da aplicação da filosofia à história. As disciplinas auxiliares da história. Além das ciências propriamente ditas, muitas disciplinas auxiliam a história, tais como a cronologia, a paleografia, a epigrafia, a linguística, a heráldica, a diplomática, a numismática, a genealogia e a sigilografia. Estudando as diversas divisões do tempo e das eras históricas, a cronologia é de grande importância. Os antigos usavam os mais diversos processos para indicar o ano, da observação das fases lunares até o governo dos imperadores. Cabe à cronologia o estudo desses processos e a ordenação dos fatos históricos pela ordem em que sucederam. A paleografia estuda a evolução da escrita. A epigrafia é o estudo das inscrições feitas sobre materiais duráveis como pedra, mármore, etc. É de grande importância na história da antiguidade. A heráldica ocupa-se dos brasões. A linguística é o estudo histórico e comparativo das línguas. A numismática trata das moedas e a genealogia das linhagens. A diplomática é o estudo crítico dos documentos e constitui a base da crítica histórica, enquanto a sigilografia se preocupa com o estudo dos selos ou sinais colocados nos documentos oficiais. A verdade histórica, o fato histórico e o documento histórico. A verdade histórica. A verdade histórica é obtida através da crítica. A crítica é feita pelo exame, pela verificação da autenticidade e pela interpretação das fontes históricas. A crítica poderá ser externa ou interna. A crítica externa indaga a natureza do documento, isso é, se o texto é original ou cópia, se possui erros e se realmente é de determinada procedência ou autoria. A crítica externa é importantíssima porque muitas vezes o historiador se defronta com falsificações, como, por exemplo, no caso da famosa doação de Constantino, atribuída ao primeiro imperador cristão dos romanos. Hoje sabe-se que o documento é falso, porém durante a Idade Média foi aceito e citado como verdadeiro. A crítica interna, também chamada hermenêutica, visa o valor objetivo do documento. Indaga, pois, o que disse o autor e o que pretendia dizer. A crítica de objetividade é a fase final da crítica histórica. Indaga se a fonte ou o autor do documento era competente para conhecer a verdade, se era sincero e se estava apoiado por depoimentos ou informações mais ou menos concordes. A verdade histórica só pode ser proclamada depois de severa crítica documental. O fato histórico. O estudo do fato histórico é o objeto da história. Ao contrário dos fatos físicos, químicos ou mesmo de alguns fatos sociais, o fato histórico não se repete, pois o tempo é irreversível. Sua importância resulta de suas consequências políticas, sociais ou econômicas. Não são todos os acontecimentos que constituem a história. Um assassínio qualquer é apenas um fato do passado, mas o assassinato de César, pelas consequências extraordinárias que teve, é realmente um fato histórico, aliás, de suma importância.
Ao tratarmos dos fatos históricos, deparamos com dificuldades desconhecidas dos físicos, químicos e matemáticos. A sua extrema complexidade, impeditiva, aliás, de sua previsão. Até pouco tempo discutia-se ainda o caráter científico da história, alegando-se que ela não possuía leis e, consequentemente, a previsibilidade dos fatos históricos era impossível. Hoje, no entanto, o historiador está capacitado a adquirir uma tal soma de conhecimentos, com auxílio de outras ciências, que não lhe é impossível prever, dentro de certos limites, o encaminhamento de uma civilização, prova de que a história possui leis, cuja complexidade e sutileza não lhes permite, porém, serem percebidas com a mesma facilidade das leis físicas e naturais. A síntese histórica. O conhecimento primário de um fato histórico é obtido através da análise que muitas vezes o decompõe para melhor estudá-lo. O fato histórico, porém, não é um fenômeno isolado, não existe por si mesmo, faz parte de um encadeamento de outros fatos, de uma sucessão de situações e circunstâncias. O simples conhecimento do fato histórico por si só não constitui ciência. Sua interpretação e a compreensão de suas conexões exigem operações sintéticas por parte dos historiadores. Ultimamente, a palavra síntese tem sido muito empregada. Aplica-se geralmente a obras que estudam fatos históricos muito diversos. Henri Baer dividiu a síntese histórica em 2 graus, síntese erudita e síntese científica. A síntese erudita, comumente, é feita por grupos de especialistas. Estabelece a certeza histórica pela coleta e seleção de milhões de fatos a respeito de determinados assuntos. E a síntese científica visa a unificar e conduzir os fatos da síntese erudita a princípios explicativos. Os que fazem síntese erudita são como os astrônomos que observam os astros e anotam as suas diversas posições. Os que fazem síntese científica são como aqueles que estabelecem as leis da mecânica celeste. Quando esta síntese superior é uma reflexão sobre a natureza e as causas do processo histórico, recebe então o nome de filosofia da história. Quais são os fatores decisivos da história? O suceder histórico é obra do acaso, do destino, da providência, de causas desconhecidas, de fatores econômicos ou de resultantes biológicas? A estas perguntas tenta responder a filosofia da história. Se a história esclarece e interpreta o fato histórico, a filosofia da história indaga o seu sentido, sua razão, o seu fim. Não deve ser, contudo, confundida com mundividência, que é visão ou concepção do mundo, denominada por alguns de cosmovisão. A mundividência é um produto da reflexão espontânea e tem um sentido dinâmico, sendo muitas vezes a base intelectual do comportamento do homem inteligente. À filosofia da história estão ligados os nomes de grandes historiadores e pensadores como Ibn Khaldun, Santo Agostinho, Lorenzo Valla, Herder, Spencer, Montesquieu, Voltaire, Marx, Spengler e Toynbee. A divisão da história em períodos. Preliminarmente, uma grande divisão da história é baseada no fato de haver o homem deixado para a posteridade, a partir de determinado momento, documentos escritos. Temos então uma pré-história e uma história propriamente dita. A história divide-se ainda em 4 períodos ou idades, de duração muito desigual. Primeiro, a Idade Antiga, que abrange o desenvolvimento das antigas civilizações orientais e clássicas, egípcia, mesopotâmica, hebraica, persa, grega, romana, etc., terminando na queda do Império Romano do Ocidente, em 476. Segundo, a Idade Média, compreendida entre a queda do Império Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453. Terceiro, a Idade Moderna, que principia com a queda de Constantinopla e termina com a Revolução Francesa de 1789. Quarto,
Idade contemporânea, que, tendo início na Revolução Francesa, alcança os nossos dias. Ainda hoje, porém, não existe acordo entre os historiadores quanto ao critério da delimitação dos períodos históricos. Para alguns, por exemplo, a Idade Moderna inicia-se com os grandes descobrimentos marítimos e termina em 1789, na Revolução Francesa. Outros acham que esse período se prolonga até a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Crítica à divisão da história em períodos. É evidente que a divisão da história em períodos tem hoje mais um caráter didático do que propriamente histórico. Sobretudo entre os historiadores alemães, têm surgido críticas ao sistema tradicional de delimitação das épocas históricas. Inicialmente, convém notar que a expressão Idade Média é tradicional, mas incorreta. Foi usada pelos humanistas do Renascimento para determinar uma fase entre a Antiguidade Clássica e sua época, fase que julgavam sem nenhum mérito e imersa na ignorância e na superstição. De uma maneira geral, porém, a atual divisão da história em períodos peca sobretudo porque a. Tem em conta somente a civilização ocidental, desprezando completamente as culturas do Oriente. B. Os períodos históricos são desigualmente distribuídos quanto à sua extensão. E C. Obriga a uma série de subdivisões que nem sempre se coadunam com a divisão geral. Como a história corresponde a uma quantidade imensa de fatos que se interdependem através de causas e consequências, qualquer sistema de divisão, forçosamente, teria falhas. Assim, ainda hoje se aceita a divisão tradicional, levando-se em conta, porém, o seu valor relativo. Cultura e civilização. Embora sejam geralmente tratadas como sinônimas, as palavras cultura e civilização estão sendo usadas pelos modernos historiadores, sobretudo os alemães, para determinar conceitos diferentes. A palavra civilização, etimologicamente, significa o regime próprio da vida das cidades. Dante Alighieri usou o termo civiltà, reminiscência do latim bárbaro, para indicar a situação política, social e econômica de uma sociedade bem organizada. Hoje é entendida como um conjunto de conquistas técnicas e de relações utilitárias, compreendendo, pois, a ascensão de um povo a determinado grau de progresso expresso por formas exteriores e materiais, como, por exemplo, tipos de habitação, uso de determinados objetos, etc. A expressão cultura indica as manifestações superiores de uma determinada civilização. Tem, consequentemente, um sentido social e compreende fatos e realizações de ordem superior, como as artes, as crenças e as ciências. A cultura de um povo é geralmente reflexo de uma experiência passada. Tem origem, pois, nas faculdades de sentir, pensar e agir dos seus primeiros representantes.